Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como eu começaria uma carteira de investimentos do zero, gastando apenas R$1.000. Eu vou citar quais ações, fundos imobiliários e quais tipos de títulos eu compraria. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Quintanilha, seja muito bem-vindo a esse canal aqui. E a gente tem uma meta aqui no canal que é criar uma carteira completamente pública, simplesmente com os valores vindos de AdSense desses vídeos aqui. E para isso acontecer, eu preciso que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente alguma coisa aqui embaixo, não importa o que. Por onde você deve começar a investir o seu dinheiro? A primeira etapa para começar a fazer isso aqui é você quitar as suas dívidas. Não dá para pular essa primeira parte. Vai ser muito difícil você conseguir ter um rendimento acima dos valores dos juros de dívidas, seja de cartão de crédito, empréstimo ou qualquer outro tipo de dívida que você tenha. Então, antes de tudo, quite as suas dívidas. Só existe um único caso em que você não deve quitar as suas dívidas e deve começar diretamente a fazer investimentos. Inclusive, eu tenho uma dívida dessa que é a dívida do FIES, essa aqui que está aparecendo agora na sua tela. Como você pode ver, essa dívida está em torno de mais ou menos R$17.000 e eu pago parcelado todos os meses, incluindo os juros. Ah, mas por que essa dívida não vale a pena quitar? Simples, porque os juros que eu pago aqui são mais baixos do que a inflação. Se eu quitasse essa dívida aqui, eu ia estar sendo burro, porque eu ia estar me descapitalizando e perdendo um dinheiro que no futuro vai valer menos do que ele vale hoje. Então, exclusivamente nessa dívida aqui do FIES, o tempo está do meu lado. Se a sua dívida é como a minha, em que os juros são menores do que a inflação do nosso país, então esquece essa dívida. Finge que você não está devendo nada e vá pagando ela aos pouquinhos todos os meses normalmente. Não junte o dinheiro para quitar essa dívida antecipada. Vencida essa etapa, você vai passar para a segunda fase, que é a famigerada reserva de emergência. Sabe por quê? Porque imprevistos são previstos. Vai acontecer alguma coisa com você que você vai precisar de dinheiro. Seja um carro quebrado, uma tubulação da casa que vai estourar, um sobrinho seu que vai ser preso. Se bem que se o sobrinho for preso, azar dele, né? Enfim, imprevistos são previstos. É por isso que você precisa de uma reserva de emergência. Aí, quanto que você deve guardar nessa reserva de emergência? Muita gente fala que esse valor vai variar, e é verdade. Por exemplo, eu sou concursado. O mundo pode estar acabando que eu tenho certeza que meu salário vai estar lá todos os meses, sem atraso, porque meu patrão é o governo. Então a minha reserva de emergência não precisa ter, sei lá, 6, 7, 8, 9, 10 meses. Isso eu tô falando governo federal, né? Porque governo estadual a gente tem histórico aí de vários pagamentos em atraso e por várias vezes os servidores ficaram a ver navios. Então se você for concursado do governo estadual, considere-se que você é um CLT. Aí sim, sua reserva de emergência precisa ser um pouco maior. E se o cara é de CLT, ele precisa ter pelo menos aí de 3 a 6 meses de salário na sua reserva de emergência. Se é empreendedor, eu diria que até um ano. Que a gente viu aí que aconteceu em 2020, fechou tudo por conta de uma crise global e muita gente aí que era empreendedor ficou sem renda do dia para noite. A reserva de emergência vai de acordo com os seus gastos, né, com a sua vida. Não tem como colocar um número, cravar um tanto de meses aqui para cada tipo de pessoa. É você quem tem que decidir isso daí, você que tem que saber uma reserva que fica confortável para você. Você também não precisa ter a sua reserva de emergência completa para começar a investir em outras coisas. Depois que você conseguir ali o seu primeiro, segundo mês já completo de reserva, você já pode pegar parte do seu aporte mensal e dividir entre a reserva de emergência e outros investimentos. Lembrando que eu vou te mostrar aqui a carteira que eu faria, inclusive com os ativos, se eu estivesse começando uma carteira do zero como iniciante hoje. Tá, mas qual é o principal objetivo de ter uma carteira de investimentos? Todos os investidores vão querer, no mínimo, que a carteira de investimentos vença o IPCA, que nada mais é do que a inflação. De nada adianta você ter uma carteira de investimentos que rende 2, 3%, enquanto a inflação está em 4, 5, 6%. Você pode até ver o seu dinheiro crescendo, mas na verdade ele está perdendo valor por conta da inflação que está mais alta do que o seu rendimento. Então, no real, você está perdendo dinheiro mesmo vendo ele crescendo. Eu sei que é um pouco complicado isso. A máxima de uma carteira de investimentos é você ter diversificação. Lembra que seu pai te falava para não colocar todos os ovos numa mesma cesta? Basicamente é isso. Você vai diversificar sua carteira em vários tipos de investimentos, como eu vou te mostrar aqui, para que você consiga ter rendimentos acima da inflação, mesmo quando houverem crises em alguns setores. No cenário atual hoje do Brasil, a gente tem uma Selic alta, e a previsão é de que ela ainda aumente mais um pouco até o final desse ano. Hoje a Selic está em 10,75%. A Selic nada mais é que a taxa de juros do país, e ela é utilizada pelo Banco Central para poder conter a inflação. Se você quiser que eu explique um pouco mais aqui sobre Selic e inflação, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo que eu vou fazer um vídeo preparado só para isso, tá? Então a ideia do Bacen, do Banco Central, é desacelerar a economia para conter a inflação. Por isso eles colocam uma Selic mais alta. E de que forma que isso acontece na prática, para desacelerar a economia? Bom, quando você sobe as taxas de juros, fica mais difícil de um empreendedor, por exemplo, pegar um empréstimo para poder investir na sua empresa. Ele vai pensar duas vezes antes de fazer isso, porque se ele simplesmente emprestar o dinheiro para o governo, ele já vai ganhar 10,75% ao ano. Ou seja, ele não corre basicamente risco nenhum, ele não precisa de estoque, de funcionário, não precisa abrir empresa, não precisa pagar contador, não precisa pagar nada disso, e ele já consegue um bom rendimento anual. Dessa forma, menos dinheiro vai girar na economia, o que vai fazer com que a economia desacelere e
e conter um pouco a inflação. Isso é um ciclo comum em todos os países, isso sempre vai acontecer. Vai existir alta da taxa de juros e baixa da taxa de juros, porque para o governo ter alguma inflação é bom. Mesmo nos países mega estruturados e desenvolvidos, existe inflação, mesmo que baixa, porque é interessante para o governo que haja uma inflação. Geralmente o que você ouve é que quando a inflação está alta, as pessoas vão correr para a renda fixa. E sim, isso é o que ocorre. Só que isso significa que a renda variável morreu? Ou seja, você comprar ações seria burrice nesse momento? Sim e não. Sempre vão existir oportunidades que você vai conseguir utilizar para poder aumentar os seus rendimentos. Todo investimento, ele leva em consideração duas coisas, o risco e o retorno. Quanto mais risco, mais retorno. Quanto menos risco, menos retorno. Quando a gente tem um cenário em que a taxa de juros está muito alta, o caminho natural é que as pessoas tirem os valores da renda variável e joguem para a renda fixa, porque ali você consegue ter uma boa taxa de retorno e tendo um risco muito baixo. Diferente da renda variável em ações, onde você tem um risco mais alto, mas você também tem uma possibilidade de ganho mais alto. Consequentemente, os valores das ações, da renda variável em geral, até os fundos imobiliários, eles vão tender a cair, porque as pessoas estão tirando o dinheiro dali para colocar na renda fixa. Mas será que com a taxa de juros é interessante você pegar 100% desse valor e colocar em renda fixa? Talvez não. A taxa de juros, ela não vai continuar alta para sempre. Uma hora ela vai voltar a cair. E nesse momento em que ela voltar a cair, as ações, os fundos imobiliários, provavelmente eles vão tender a subir. É por isso que a gente fala sobre diversificação, onde você vai colocar os seus ovos em cada uma dessas cestas. Enquanto uma parte da sua carteira vai estar caindo, a outra parte da carteira vai estar subindo, buscando sempre manter esses ganhos acima da inflação. Então eu trouxe aqui para vocês como eu faria uma carteira hoje começando do zero, completamente iniciante, fazendo essa diversificação, aproveitando essa alta taxa da Selic, essa alta taxa aí de juros que o próprio governo está dando pra gente, mas também colocando alguma coisa em ações e fundos imobiliários. E eu fiz a divisão aqui de 60% em renda fixa e 40% em renda variável. Como você pode ver, dos 60% em renda fixa eu coloquei 40% aqui no Tesouro IPCA mais 2029, que está pagando nada mais nada menos que o IPCA mais 6,52. A gente já tem um histórico de quando está acima de 6%, é uma ótima opção de investimentos aqui, porque não acontece o tempo todo esse IPCA mais acima de 6% de taxa, tá? E 20% em um CDB de banco privado. E aí você pode escolher um CDB aí, pode ser até nas caixinhas aí que oferecem, várias contas digitais oferecem, as caixinhas com CDB de rendimento 115, 120 até 200% da CDI você consegue encontrar. Claro que é por um período curto ali de prazo, mas você consegue encontrar 115, 120% em alguns CDBs para pagamento em 2 anos ou mais. Então esses 20% ficariam em um CDB aqui, como esse que está aparecendo na sua tela agora, que está pagando acima de 115%. Os outros 40% de renda variável a gente vai dividir em 20% em ações e 20% em fundos imobiliários. Caso você não saiba, os fundos imobiliários eles são isentos de tributação, então todo o rendimento que vem desses fundos, ou seja, o rendimento mensal que você recebe ali os proventos, eles não têm imposto de renda, tá? Agora, se você comprar um fundo por R$10 e vender por R$11, por exemplo, aí você vai ter a incidência do imposto de renda nessa diferença aí de valor, tá? No ganho de capital que você vai ter. Mas os proventos vindos dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. E quais ações eu colocaria aqui nessa carteira? A gente vai dividir aqui esses 20% que sobrou em 4 ações que, na minha opinião, são ótimas ações para você ter no longo prazo. Se você quiser que eu grave um vídeo que eu explique melhor como é que eu faço para poder analisar uma ação assim na prática, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou fazer esse vídeo para vocês, beleza? Por que eu acho que essas ações aqui são boas no longo prazo? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? São setores da economia que a gente vai ver que tem longevidade. Por exemplo, banco. Vou colocar aqui na lista para vocês um banco. Um dos maiores bancos do mundo hoje. Tem até uma frase que dizem que o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado. O segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. E o terceiro melhor negócio do mundo é um banco quebrado, que o governo vai vir, vai injetar dinheiro e vai salvar o banqueiro. Então o banco sempre foi um bom negócio e sempre vai ser um bom negócio daqui a muitos anos. Além disso, a gente tem serviços básicos aqui também, que eu coloquei saneamento, energia e minério. São serviços que não vão acabar. O minério não é um serviço básico, mas grande parte da indústria depende desse material. Então, provavelmente, no longo prazo, dificilmente esse setor vai amargar grandes perdas aí. Provavelmente, ele vai crescer. Então, as 4 ações aqui que eu selecionei para essa carteira são Itube 4, Itaú Unibanco, SAPR11, Sanepar, empresa de saneamento, Vale 3, para quem é mais antigo conhece Vale como Rio Doce, empresa de mineração, CEMIG 4, a empresa de energia de Minas Gerais. Essas são as 4 ações da carteira, eu vou mostrar para vocês aqui no final o gráfico como é que ficou exatamente a carteira, tá? E de fundos imobiliários eu separei 3 tipos de fundos aqui. Um fundo misto de agronegócio, um fundo híbrido e um fundo de tijolo na área de logística. Por que eu separei esses 3 fundos? Primeiro, agro. O agro no Brasil é muito forte. Então eu gosto muito do ramo do agro na minha carteira. E eu tenho inclusive esse fundo na minha carteira, ele já me rendeu bons proventos. Inclusive o dividend yield dele está acima de 13%. O fundo misto de agro que eu tenho aqui é o RZTR11. De fundo híbrido eu tenho também o VGHF11, que também já me rendeu bons proventos. O dividend yield dele também é acima
acima de 12% e eu considero um fundo muito bom. Eu também coloquei aqui um fundo de tijolo que são galpões logísticos, administrados pela BTG, que é o BTLG11. Tem uma coisa que tem crescido muito e eu creio que vai crescer muito ainda nos próximos anos, são as vendas pela internet. E galpões logísticos, principalmente bem localizados, como tem esse fundo aqui, tendem a valorizar e pagar bons proventos. O dividend yield dele, se eu não me engano, está em torno de 9%, o que não é ruim, tá? É muito bom também. Bom, então dessa forma aqui ficou a nossa carteira, com 18,26% em ações, 19,04% em renda fixa, 26% em FIIs, 36% no Tesouro Direto. Ah, por que não ficou exatamente certinho conforme que eu falei lá? Porque não dá para comprar exatamente aqueles valores devido aos preços das cotas, tá? Então aqui a gente fez uma carteira de investimentos diversificada, com vários setores, em ações, renda fixa e fundos imobiliários, e a gente gastou R$ 1.050. O que é mais importante do que esse valor aqui? É o aporte mensal que você vai ter que fazer todos os meses. E aí, a cada aporte, você vai tentando colocar ali a porcentagem ideal na sua carteira. Você pode ver aqui que eu tenho as ações da Vale, Sanepar, Itube 4, Semig 4. Pode ver aqui que estão todas as ações que eu citei, os fundos imobiliários também que eu citei, o Tesouro IPCA aqui que eu citei e também a renda fixa pós-fixada. Gostou do vídeo? Tu já tem uma carteira? Sabe como é que você faz para diversificar direitinho? Comenta aqui embaixo como é que tá a sua carteira, se você concorda, discorda do que eu falei aqui. Se quiser que eu faça outros tipos de vídeos, comenta aqui embaixo para eu saber se você está gostando ou não. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal para a gente conseguir criar a nossa carteira pública aqui dentro do canal, exclusivamente vinda dos ganhos aqui de AdSense do YouTube, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero te ver em um próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.